O risco globais para os próximos 10 anos. Veja o que eles estão preparando. Além de nós ter esses avisos do livro, a palavra de Deus, veja só o que esses globalistas, nova ordem mundial, o que eles estão preparando com essa epidemia, com essas coisas que está vindo para o mundo. Então está na hora de a gente despertar mais, divulgar mais essa obra, a palavra viva de Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube. Hoje eu quero apresentar para vocês um documento fornecido pelo Fórum Econômico Mundial publicamente que confirma tudo o que eu já venho falando aqui para vocês, inclusive a inversão do campo magnético, que foi o tema do último vídeo que eu postei sobre um cataclismo cíclico que acontece a cada período de tempo. Este documento também confirma outras coisas que eu já venho falando aqui. E quem já é antigo no canal, lembra que já desde que começou toda essa situação em 2020, eu fiz a leitura de vários documentos do Fórum Econômico Mundial que falaram justamente o que está acontecendo agora. Um exemplo é o abre e fecha das quarentenas. Então nós sabemos que a organização do Fórum Econômico Mundial, que é uma organização de nível global, que é uma das organizações responsáveis por avançar as agendas do sistema, o que eles falam nesses documentos você pode ter certeza que vai acabar acontecendo. Esse em específico, que fala sobre os riscos globais, é um dos mais assustadores que eu já vi até agora. O documento em si tem 96 páginas, ele é bem extenso, nós não vamos ler todo ele, mas ao longo dele eu acabei circulando ali algumas partes importantes que eu quero comentar com vocês. Então, começando, já tem uma parte interessante que são os riscos que estão no horizonte, riscos globais. Nós vemos que isso é como se fosse uma timeline, né? Um período ali de tempo que o Fórum Econômico Mundial determinou para tais eventos acontecerem nos próximos 10 anos. Por que 10 anos? Nós sabemos que 2030 é um ano-chave para a implementação de agendas e também para outras coisas que eu falo em mais detalhe a respeito no Patreon. Bom, para os próximos 0 a 2 anos, o Fórum Econômico Mundial prevê que os maiores problemas que a gente vai ter que enfrentar são outras doenças que podem surgir, eventos do clima, todo mundo viu vulcões entrando em erupção, terremotos acontecendo, problema cibernético, né, a questão da ameaça de um apagão cibernético. E conforme você vai descendo e você vai indo para 3 a 5 anos, a gente vê uma coisa interessante. Olha só, a explosão da bolha, de uma bolha econômica. A bolha que está, na verdade, a economia do mundo agora está numa bolha, porque eles estão inflando ela artificialmente graças a estímulos de governo, graças a investimento de Banco Central e fundo de pensão em empresas que estão falidas. Por isso que nós estamos vendo o mercado de ações subir ao invés de descer, porque eles estão inflando artificialmente essa bolha e eventualmente ela vai estourar. Inclusive o próprio Fórum Econômico Mundial está comentando a respeito disso. Problemas de instabilidade de preços, nós estamos vendo a inflação subir em tudo. Problemas de dívidas também, né, com todos os estímulos que estão sendo dados para as pessoas. Para 5 a 10 anos, o problema de armas de destruição em massa. Lembra que todos os eventos que estão acontecendo agora vão culminar num estopim que vai levar a uma G mundial, que vai ser algo nunca visto antes. Também problemas com o clima, colapso de indústrias. Presta atenção, olha que interessante isso. E esses são apenas alguns que eu mencionei, mas tem vários aqui. Então aqui segue alguns dos pontos que eu acabei sublinhando. É muito falado já no começo sobre a questão de um colapso estatal e um colapso multilateral. Ou seja, aqui eles deixam bem claro que uma das ameaças que a gente vai enfrentar nos próximos 10 anos é o colapso de sociedades, no plural, e o colapso de indústrias. Olha que preocupante isso. E claro, né, o PIB do mundo já caiu por 4,4% e de acordo com eles, inclusive, isso é muito pior do que a crise financeira de 2008. Nós sabemos que a crise financeira de 2008, ela foi um dos pontos que iniciou a recessão econômica que a gente já estava vivendo antes mesmo de 2020. E claro, a região da Europa e a região da América Latina têm sido duas das mais afetadas. Inclusive, apenas 28 economias do mundo inteiro, tem cerca de 200 países no mundo, apenas 28 são esperados para crescer ou para ter crescido em 2020, incluindo a China, o único país do G20 que teve crescimento em 2020. Então, a recessão global é esperada forçar
cerca de 150 milhões de pessoas a mais na pobreza extrema. Então, além das pessoas que já estão na pobreza extrema, é esperado que 150 milhões de pessoas a mais vão juntar, né, vão entrar para este nível, que vai totalizar cerca de 9,4% da população mundial, apesar de eu acreditar que esse número possa ser muito maior do que eles estão mostrando aqui. Esse atraso no desenvolvimento global, da agenda global, vai aumentar vulnerabilidade para choques futuros e ameaçar a erosão ou colapso de estados, ou seja, de países. Mais do que metade dos correspondentes acreditam que um colapso estatal é realmente uma ameaça plausível a longo prazo. Também vai aumentar o nível de dívidas, tanto pública como privada. Isso é preocupante tanto numa escala individual, pessoas endividadas estão mais suscetíveis ao controle do governo, como também em escala global, né? Países endividados. O que vai acabar resultando em mais estímulo vindo do governo. Então é justamente isso que eles querem, endividar todo mundo para que as pessoas estejam neste estímulo. O Fórum Econômico Mundial e o futuro dos empregos revela que a estimativa é que a automação vai tirar 85 milhões de pessoas do seu emprego nos próximos 5 anos. Inclusive, o Simpsons fez um episódio mostrando que no futuro todos os empregos serão automatizados. Inclusive, a internet vai ter um aumento de 4 vezes no uso de internet até 2025. E com a inteligência artificial empoderando organizações, haverá então a oportunidade para empresas optimizar suas funções, porém limitar as oportunidades para as pessoas graças aos algoritmos da inteligência artificial. Então, no futuro muito próximo, vai ser um robô que vai decidir se você vai conseguir um emprego ou não. Inclusive, eles falam sobre uma classe inferior de trabalhadores, que seriam as pessoas que não têm acesso à internet e não têm conhecimento de como usar a internet. Inclusive, cerca de 97 milhões de novos empregos vão surgir até 2025, que vão aumentar essa divisão entre a inteligência artificial e as pessoas que não têm acesso à internet no geral. Então, a automatização vai criar esses 97 milhões de empregos, porém, muita gente não tem acesso. Inclusive, se você for olhar aqui, não são todos os países onde a maioria da população tem acesso à internet. Claro, o ponto que eles tocam sobre as escolas fechando, então as escolas fechando agravaram a inequalidade entre os jovens, também acabaram atrasando o desenvolvimento intelectual das crianças, o que é muito preocupante, só que a elite não está preocupada porque no futuro haverão robôs fazendo as coisas. Aqui então eles mostram os maiores riscos no horizonte, para curto prazo de 0 a 2 anos, deterioração da saúde mental, problemas, crises e doenças. A termo médio de 3 a 5 anos, então quebra na infraestrutura, geopolitização, instabilidade nos preços e também a bolha econômica vai explodir, ou seja, crise global econômica. Longo prazo de 5 a 10 anos, armas de destruição em massa. De novo, essa questão de terceira G mundial, colapso multilateral e colapso estatal, ou seja, guerra e colapso das sociedades. E também a questão, né, da mudança do clima, que nós sabemos que não é só uma mudança do clima, mas sintomas da inversão do campo magnético, que é essa catástrofe cíclica que acontece sempre na história da Terra. Inclusive, de novo, eles mencionam como essa crise de agora é muito pior do que a de 2008, e eles mostram como os dois dos maiores grupos que empregam jovens foram os que mais foram afetados por toda essa quarentena forçada. Claro, essa quarentena forçada também trouxe problemas para a educação, como eu falei, né? As crianças não estão mais sendo preparadas para entrar no mercado de trabalho. Então, isso está criando uma divisão muito grande. E, claro, como mencionado no livro do Fórum Econômico Mundial do Grande Reset, eles esperam que toda essa frustração dos jovens acabe resultando em raiva, em medo, em atividades para levar ao colapso da sociedade. Ou seja, eles querem que os jovens saiam e criem caos nas ruas, façam protesto e tudo mais para avançar, né, esse colapso que vai acontecer, como o próprio Fórum Econômico Mundial já fala aqui. E aqui, de novo, mais um gráfico mostrando exatamente como essas mesmas ameaças que eu já falei aqui 2 anos atrás, é justamente as ameaças que a gente vai ter que enfrentar nos próximos ali 9, 10 anos. Relações diplomáticas vão se tornar mais instáveis, inclusive a ponto de que placas tectônicas de superpoderes vão começar a se encontrar. Interessante eles usarem, né, essa terminologia, placas tectônicas, porque está diretamente ligada à questão da inversão também. E, de novo, eles focam na questão de que todos os países eles têm que se dividir entre si
para então haver um conflito e haver então uma ordem mundial que seja global. Então a destruição da ordem atual mundial, que é uma ordem no geral controlada pelo mundo, o mundo anglo-americano, né? Ou seja, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, agora vai ter que colapsar e entrar em atrito com a China. E isso vai criar uma nova oportunidade, de acordo com eles, para então melhorar, né, refazer as coisas, que seria então o reset social, econômico, financeiro, individual, tecnológico e por aí vai. E aqui no finalzinho, na página 87, tem um ponto que foi de assustar e que confirmou exatamente os meus maiores, né, as minhas maiores preocupações. Primeiro ponto que é que eles estão falando sobre as coisas que vão acontecer no futuro, nos próximos anos. Primeiro, uma guerra acidental. Então, olha só, problemas interestatais vão escalar para a guerra enquanto governos falham em lidar com a situação em seus países. Já percebeu? Terceira Guerra Mundial já está aqui. Anarquia. Ativistas jovens que vão estar cansados de todos os problemas de desigualdade e por aí vão então se revoltar. Exatamente o que eles querem. Aí nós temos a questão de uma mistura entre o homem e a máquina. E nós temos também o colapso da democracia. O próprio Fórum Econômico Mundial está repetindo o que já foi falado aqui. A democracia, a sociedade que a gente vive hoje, que é ainda, apesar de não ser 100% uma democracia, mas né, todo mundo fala que é uma democracia, isso vai colapsar, porque a gente precisa entrar num mundo totalitário, tecnocrático, controlado pelo Xi Jinping. E olha que interessante esse ponto aqui. Problemas geomagnéticos. Olha só, uma grande inversão dos polos geomagnéticos da Terra vai generar uma desestabilização com consequências para a biosfera e atividade humana. Essa frase aqui resumiu o que eu venho tentando avisar da inversão do campo magnético, que é aonde os meus estudos estão sendo focados lá no Patreon. Estou fazendo toda uma série de muita análise sobre tudo isso. Então, essa ameaça cíclica, esse cataclismo cíclico que a própria CIA vem estudando há muito tempo atrás, o Fórum Econômico Mundial admitiu no seu documento que sim, vai acontecer uma inversão dos polos magnéticos que vai levar ao... Não, o colapso já vai acontecer antes, né, da inversão, mas a inversão então vai piorar a situação para atividades humanas, porque vai destruir tudo, cidades e por aí vai, e também né, aumentar as consequências desestabilizantes para a Terra, porque a inversão vai mudar a Terra. Quem quiser mais informações sobre isso, entra no meu Patreon, que o mês de fevereiro inteiro é a respeito disso. Então, esse é o ponto de que a Bíblia fala, que a Bíblia já profetiza do fim dos tempos. A inversão do campo magnético é a explicação científica do fim dos tempos e o próprio Fórum Econômico Mundial já admitiu que vai acontecer. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho em nome de vocês. Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo ao máximo, principalmente para pessoas que não acreditam nessas informações, porque essas informações estão vindo de uma fonte 100% oficial. 100% dentro do sistema. Bom, vocês viram a Débora falando ali, a fome, o mundo vai aumentar, a fome, desemprego, tudo que vai aumentar ali que eles estão falando aqui, estão preparando o mundo para desarmar o mundo, a população, deixar com fome, depois trazer a salvação. Vai vir guerra, vai vir tudo. Veja só o que Jesus falou ao profeta, veja se não bate tudo certinho que Jesus passou ao profeta aqui no dia 20 de 11 de 2004. Mensagem número 2404. Aqui no Brasil, país distante do povo europeu, pouco se conhece o que vem se passando por lá, mas eu posso ver tudo. Não é com meia dúzia de palavras que alguns deles irão dar jeito. A raiva é uma doença que já se infiltrou no coração daquele povo, islamita, muçulmano, budista e tantas outras seitas, que não cabem aqui nesta mensagem, onde eu posso colocar todas elas para falar como vem reagindo, porque as suas mentes, o destino deles é só vingança, patriotismo. Cada um tem no que seu país jamais irá admitir em deixar um outro querer entrar no seu território. A palavra Deus é obscura em seus olhos. Lá na Europa já tiraram o Deus da Constituinte faz tempo já. Não é por fraqueza, e sim por terem medo de falar em mim, em Deus, diante dos seus mandantes. Porque se ouvirem algum deles falarem em meu nome, Jesus, serão considerados traidores. Por isso este povo jamais terá uma saída para a paz.
Entende eles de suas filosofias e os modos de vida, mas desconhecem os meus desígnios. A razão é esta que vem pondo todos os riscos de uma grande catástrofe. A pólvora armazenada está escondida sob proteção de lugares secretos, aonde quer que ali fique até o momento de atacar. Lugar este que se chamará Armagedão. Apocalipse 16:16. Será uma guerra sangrenta, povo irritado, vingança de todos os lados. Mesmo não havendo guerra como aqui no Brasil, mas os assaltantes, veja que a Débora falou lá, ó. Os assaltantes começarão a invadir casas, prédios, moradores não saberão aonde se esconder. A fome pelo dinheiro será aterrorizante. Daí então, quem tem fortuna irá desprezá-la, com medo da morte. Não só no Brasil, mas em outros arredores. Bombas explodirão por todos os lados. O desemprego aumentará por não ter mais segurança onde se trabalha. Uns virão contra outros. As igrejas, muitas delas, fecharão suas portas, como estão fechando agora. Mas nada irá adiantar, porque os assaltantes continuarão e o governo declarará estado de sítio no seu país, no qual vive. Então se lembrarão da profecia, cumpre-se. Os pedidos de misericórdia ouvirei por toda parte, mas só os que irão passar para outra vida serão salvos desta grande catástrofe. Que quem permanecer firme na fé, dando o máximo de respeito para comigo, mudando o máximo, amando o próximo como a si mesmo, jamais deixarei alguém pagar pelo que não deve. Estejam comigo, meus filhos, porque as horas serão daqui para frente só assim, de tristeza.